Olá, sou Dênia Cruz, realizadora potiguar, sou produtora audiovisual e como diretora meus trabalhos dialogam com o documentário. E é nesse lugar que eu me encontrei enquanto formadora de opinião, né? Minha formação é em jornalismo e o cinema ele estava num lugar muito de espectadora, né? Quando era criança, quando eu era adolescente, e aí ele foi tomando um espaço e acabou que ele dialogou com o jornalismo e o documentário fez essa união das duas paixões, né? Do jornalismo com o cinema. Mas essa questão da gente ter esse espaço aqui, de falar um pouco sobre o nosso processo criativo, eu enquanto mulher nordestina, é muito importante para que a gente possa também trazer quais as histórias, né? Quais são os incômodos que nos atravessam e que fazem a gente querer contar histórias. Eu gostaria de contar uma história curiosa sobre o meu nome. Eu vivi em São Paulo e lá eu conheci um senhor libanês que uma vez chegou para mim e disse assim: "Você sabe a origem do seu nome?" Aí eu, não, porque até então realmente eu não sabia. Acho o meu nome diferente, gosto muito dele. E ele chegou para mim e falou: "Dênia é um nome árabe, é um nome de descendência moura e significa mundo." E eu achei muito interessante isso e super me identifiquei. Porque eu acho que tem muito a ver comigo, com a minha essência. Essa coisa cosmopolita de ser, de gostar de viajar, de conhecer sabores, cenários, né, sabores e pessoas e histórias. E querer contá-las. E foi através da linguagem audiovisual que ocupou um espaço de destaque, né, em um certo momento da minha vida profissional, que eu resolvi contar histórias. E o documentário, para mim, é muito esse lugar que me deixa à vontade, tá? Para chegar, ouvir as histórias, pedir licença aos personagens que são os verdadeiros donos das histórias e contá-las. E o que me atravessa enquanto assim, realizadora do que eu quero contar é o que está no meu entorno e de coisas que me tocam, como questões sociais. E aí, já falando um pouco das minhas produções, meu primeiro documentário, assim, sozinha, né, como diretora, foi justamente uma questão assim. Eu, como jornalista, conheci um dia uma comunidade aqui chamada Leningrado. Este território isolado, na periferia da cidade, e com esse nome, me provocou, me incomodou em querer saber mais desse lugar. Então, foi daí que começou, né, essa questão do social, e acabou que quando de fato comecei a pesquisa e descobri mais sobre essa história, uma coisa que destacou foi o protagonismo feminino dentro dessa história. E aí os outros documentários que foram surgindo também foram indo para esse lugar. A gente vivia em um momento de disputa pela terra e que nós dizia que era uma guerra. E eu me preparei como um soldado que queria lutar para conquistar a moradia, tanto para mim quanto para as pessoas que eu via no estado de miséria, degradado, na pobreza, sem ter aonde morar. Quando veio o oficial de justiça, que a gente fez as barricadas, quem estava lá na cerca? A grande maioria eram mulheres. Com as crianças. As crianças. Porque para elas era tudo, né? A casa delas. O MLB me ensinou a lutar, me ensinou a não ficar calada, a me defender do massacre que é o capitalismo. Eu não tenho medo de chegar na frente de uma prefeitura, na frente de uma governadoria e gritar. Direitos iguais. A gente não mora em favela, eu moro numa ocupação. Essa ocupação tem um nome, e essa ocupação iniciou em tal tempo, só não tem prazo para terminar. Mas eu não vou morar num barraco para sempre, não. Estou lutando pela moradia dele. Porque ninguém nasceu para viver de joelho. Nasceu para viver em pé e de cabeça erguida. A gente sempre dizia na Assembleia que nós vivíamos numa guerra, ali era uma batalha.
E nossos soldados, homens e mulheres, tinham que estar sóbrios, conscientes. Por isso que a gente não permitia que as pessoas usassem bebida alcoólica, usassem droga na ocupação, porque nós estávamos numa batalha. A gente sabe que é muitas famílias sem teto hoje na nossa cidade. Em Natal é 46 mil que dizem, eu não tenho aonde morar. E o poder público não dá resposta para essas famílias. Existem muitos terrenos públicos que pessoas invadem e querem o terreno. A gente não quer o terreno. A gente quer que os governantes, os gestores, eles construam habitações populares para que a gente possa, enfim, sair dessa situação de barraco. Então essa é a diferença da ocupação para quem diz invasão. Como é que a senhora se sente tendo sua história aí? Feliz, né, filha? Hoje a pessoa, às vezes, pobre só vai no jornal quando tá preso na cadeia, né? Mas eu não, isso aqui não foi de cadeia, não. Aqui foi na minha luta, eu lutando pra ganhar minha casa. Edinho! Ô, meu filho! Bom dia! Muita gente até hoje em dia não sabe que existe o Leningrado, né? Onde é? Eu cheguei aqui, estava na construção desse CMEI e para mim foi sair do meu mundo, né, entre quatro paredes, e vim para uma realidade que eu não tinha conhecimento. E até hoje ainda sinto isso, que o Leningrado ele vive à margem da sociedade. Eu poder contemplar hoje aqui 502 residências, o CMEI, aonde eu na minha casa, eu meu Deus dizendo assim, no meu barraco, eu contemplava em torno de 700, 800 barracos. E hoje eu posso ver as casas. Para mim é uma emoção incalculável. Fumei assim e sentia o sabor de um fumo que eu nunca tinha colocado em minha boca, né? Para mim não tem gosto, mas me relembra uma vida. Eu citei em uns primeiros momentos que se hoje alguém me convidasse para uma nova ocupação, para que eu viesse viver tudo aquilo que eu tinha vivido há 13 anos atrás, eu não tinha mais vigor de vida para ir. Agora é o que seria contraditório. Esse charuto me inspirou a dizer que se houvesse uma nova luta para defender as famílias carentes a ter uma moradia, eu iria novamente. Eu conheci o movimento, depois veio um outro também falando sobre uma remoção, um outro filme que também me atravessou através da posição lúdica de uma criança contando essa experiência de viver dentro de um assentamento. Esse foi meu documentário Casa com Parede. Um assentamento é um grupo de pessoas que não tem condição de pagar aluguel, que não tem onde morar, que vive na casa de parentes e que encontra pessoas que orienta e fala que a gente tem direito. Ali dentro daqueles barracos tem pessoas dignas, tem pessoas de garra, de coragem, que muitos que não têm coragem de lutar por uma vida melhor, fica aí sendo oprimida pelo aluguel. Nós estamos discutindo política, uma política habitacional, mas muito mais além do que isso. Nós queremos uma nova sociedade. Só de pensar de você não se preocupar mais com a chuva, de pensar de você ter o saneamento básico, que aqui a gente não tem nada disso, aqui a gente não tem, o governo não dá nada a gente. Mãe, eu quero ter uma casa com parede. Tem limão e tem melão, tem mamão, tem melancia, tem girimum e tem melão.
Tem mamão, tem melancia. Faz doce, faz doce, faz doce da Maria. Faz doce, faz doce, faz doce da Maria. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do seu Juquinha. Quem quiser aprender a dançar. Grupo de pessoas que não tem condição de pagar aluguel, que não tem onde morar, que vive na casa de parentes e que encontra pessoas que orienta e fala que a gente tem direito. O assentamento é a organização de um povo que aprende a reconhecer e entender os seus direitos. O que esse grupo de pessoas estava precisando no momento era de moradia. Então, o assentamento, num contexto geral, para mim, são pessoas que têm a necessidade de uma moradia e que não têm condição de pagar e não têm uma outra forma de conseguir. Eu estava subindo no morro e Clarinha estava lá no morro, já brincando, né? Oi, Clarinha! Oi, Brenda! Como vai? Tudo bem. Eu posso brincar na sua casa? Eu tenho que perguntar à minha mãe. Ô, mãe, Clarinha pode brincar aqui mais a gente? Pode, mas não faça muita bagunça. O que levou a gente a ir para o 8 de março foi a... Quero ter uma casa com parede. Brenda, a gente vai ter uma casa com parede. E aí uma experiência também vivida anteriormente, na verdade eu posso dizer que foi meu pontapé no cinema autoral, que foi participar de um festival independente na Polônia. A gente viveu essa experiência de conhecer sobre o cinema independente e fazer um filme falando sobre o cinema independente, me fez querer ouvir aqui no Brasil também a experiência dos realizadores daqui. E aí eu idealizei a série Onde Está o Cinema Brasileiro, e a gente saiu percorrendo alguns festivais dentro do Nordeste para esse encontro com esses territórios, esses lugares, né, onde a gente tem acesso a esses filmes que a gente só assiste em festivais, esse cinema independente tão importante, e ao mesmo tempo também trocar com esses realizadores essa experiência de estarmos fazendo um filme, um cinema independente, porque a nossa linguagem era metacinema, a gente se olhava também enquanto equipe nesse processo criativo, e ouvir deles também. E essa experiência foi muito rica, porque além de a gente estar olhando para o nosso fazer, ouvindo e trocando, né, com quem faz e tem as mesmas dificuldades de fazer cinema independente no Brasil. E ainda mais estando no Nordeste. O filme que está se construindo agora começou faz tempo. The independent filmmakers will always have tough. I mean, that's the payment for the independence. The availability of advanced technology is wonderful, and it really allows filmmakers to work in a way that I think is really artisanal and yet of high quality. It's a golden age, and yet it's the worst of times. Filmmakers should do so much more work than they used to in order to get distribution, to get seen, to get promotion.
If you really want to do something, you will find a way. If you don't really want to do something, you will find an excuse. Is there going to be, filmmaking in a world without oil, or a world where temperatures rise 3 or 6 degrees over the course of 100 years? My advice to younger filmmakers or people trying to make an independent film was always sticking to your voice and not thinking about what other people want. De repente, os tempos se confundem e o passado recomeça. Sou eu a ligação desse estranho casamento da raiz com o universo e do verso com o tempo. Sou eu a ligação desse estranho casamento da raiz com o universo e do verso com o tempo. Depois dessa experiência veio a pandemia, né? E aí as vontades de contar nossas histórias no nosso entorno, elas não param, né? E aí o filme que a gente vai falar hoje sobre o processo criativo, que é a Vila de Birros, ele nasce de uma provocação de uma amiga alguns anos atrás, que por saber que eu trabalhava com audiovisual, chegou para mim e falou assim: Dênia, vamos falar sobre as rendas de birros que temos aqui na Vila de Ponta Negra, que é um bairro turístico, inclusive, da minha cidade. E Ponta Negra é uma praia assim super conhecida e super referência turística da minha cidade, a cidade que eu vivo, que eu vivo desde criança, que é Natal. E aí ela me provocou, ela coordena a associação das rendeiras de birro e me provocou a querer contar a história de Vó Maria, que é a rendeira em atividade mais antiga, né, da Vila de Ponta Negra. E aí, quando eu comecei a conhecer e frequentar, fez realmente dar essa vontade, né, de contar para o mundo essa arte tão bonita. E o envolvimento com a vila começou a ficar mais próximo. Cheguei a morar um tempo na Vila de Ponta Negra e frequentar mais e mais a praia de Ponta Negra. Eu sou nadadora, nado no mar de Ponta Negra, então todas essas relações de afeto com esse território foram alimentando mais e mais a vontade de contar a história desse território, né? Dessa vila de pescadores que virou bairro. E um bairro super pitoresco, um bairro que conquista quem chega, conquista quem nasce, quem cresce nele, e quem chega, seja um natalense ou seja um brasileiro de qualquer outra parte do nosso país, ou até mesmo os estrangeiros. Quem chega na vila, quer viver na vila, não quer sair mais dela. E aí fiquei com essa vontade mais pulsante de, além de contar, de ouvir as histórias das rendeiras, né? É também saber mais sobre esse território. E na nossa pesquisa, quando eu comecei realmente a pesquisar mais sobre esse lugar, a gente descobre que a vila começou num casamento, um casamento muito interessante, entre os pescadores e as rendeiras de birros. Ou seja, todas as senhoras e senhores que fizeram nascer esse território eram pescadores, filhos de pescadores, e as senhoras, as mulheres, eram rendeiras ou mangabeiras, catadoras de mangaba. Mangaba, uma fruta bem curiosa, que a gente não planta mangaba, ela nasce entre a vegetação nativa do lugar. Então, as mulheres, elas catavam as mangabas e à noite ou à tardinha começavam a fazer suas rendas de birros. E isso era uma coisa comum nessa vila de pescadores. E foi assim que nasceu a Vila de Ponta Negra. E o João vinha lá do Alecrim com as iscas, trazia um samburazinho, a gente ia pescar. Eu ia pescar mais cedo, entendeu? Eu não tive infância. A minha infância, desde de 7 anos, que a minha vida é trabalhar nisso aqui. Antigamente a vila era pequena, as casinhas de palha, mas tudo isso o pessoal vivia e vivia tudo feliz e muito bem. Hoje em dia que ninguém vive bem. Birros a trama.
Música